A coisa está escalando, mas também, né, não dá para evitar. A tamanha da grosseria é um troço impressionante, né? Refizeram os cálculos agora, tem produtos da China que estão com 245% de tarifa de imposto. Até um repórter foi perguntar para um representante do governo como que era essa história de 245%, ele disse assim, pergunta lá para o governo americano, nós não queremos nem saber disso, a nossa postura continua a mesma. Claro que eles falam de uma maneira mais suave, não gesticulando do jeito que eu estou falando para você, com toda a diplomacia, mas o recado é esse, vai procurar outro, cara. Nós vamos manter o que nós estabelecemos aí há 70 anos atrás, não vamos mudar. Não é? Nosso caminho já está traçado há bastante tempo, não é um Trump que é um funcionário do governo americano, porque o presidente americano é um funcionário, ele tem lá um prazo de validade, né? Apesar de que o Trump quer chegar muito mais longe do que esse prazo que estabelece de 4 anos. Então é isso, 245%. Em alguns produtos, 245%. Vai somando isso, vai somando aquilo, mais o outro, mas não, tem alguns produtos com 245%. E aí o cara fica sem saber nem o que responder, porque toda hora é um troço diferente, né? Todo momento vai e volta, os caras têm mais o que fazer. E é impressionante, eu dei uma vasculhada em todos os jornais, principais jornais, todos não, porque são centenas, né? Os principais jornais lá da China. E o que, que você vê, o trabalho que o Xi Jinping está fazendo? Ele está fazendo, construindo, aumentando os laços de amizade. Enquanto o Donald Trump está dando canelada nos amigos aí, na Austrália, na França, no Canadá e assim por diante, o Xi Jinping está visitando lá a Malásia, né, recebido com bandeirinha lá, o Xi Jinping, Vietnã, apertando as mãos, negociando, estabelecendo, fortalecendo os laços de cooperação. Então, enquanto tem um fazendo inimigo, o outro está fortalecendo os laços de cooperação. Então, você acha que isso é possível? E agora, porque essa confusão está aumentando, né, o governo chinês pediu para que fosse aberta uma reunião na ONU, em que eles vão alegar, nessa reunião, que deve acontecer agora esses dias, que o Donald Trump está ameaçando a paz mundial. Olha o tamanho do problema. Que o Donald Trump está ameaçando a paz mundial. Você está falando a respeito de tarifa, está falando a respeito de questão econômica, mas quando se entra na paz mundial, você já começa a ver, acende um sinalzinho diferente, não é? Mas é claro que ia acontecer isso. É claro que ia acontecer. Aí o governo chinês tentou marcar uma reunião agora dos BRICS antes da reunião de maio. Eles querem marcar, mas o Brasil deu uma segurada, até onde eu sei, deu uma segurada nisso aí para não se indispor com os Estados Unidos. Mas o fato é que a China está querendo mexer os pauzinhos. Já está, né? Já está aí conversando com todos os parceiros aí. E vem novidade pela frente. Claro que vem novidade pela frente, que eu acho que é a moeda do BRICS. Né? Porque os Estados Unidos isolando 245% é a mesma coisa de dizer, não vamos fazer mais negócio com você. Entende? 245% viabiliza qualquer coisa. Mas o motivo da thumbnail que eu coloco aí para você é que foi mudado, né? Entrou um novo ministro do Comércio, lá, um cara experiente que trabalhou na OMC, mas já começou dando uma tacada, chamando o Donald Trump de jogador insignificante. Veja o grau que a coisa está atingindo. Né? O chinês não é de falar deste jeito, né? Mas quando ele diz que o Donald Trump é um jogador insignificante, a coisa toma proporções assim, né? Imagine para um cara narcisista, egocêntrico, né? Arrogante, prepotente, orgulhoso, né? Ouvir esse tipo de comentário. Então é tipo assim, para com essa besteira aí que vocês vão afundar antes. É essa a previsão que a China faz. Por que a China não quer conversa? O Donald Trump ficou plantado lá na Casa Branca esperando a ligação do governo chinês. Passou um dia plantado lá esperando, eles vão ligar. Enquanto isso, o Xi Jinping estava plantando uma árvore lá na China, cara. Porque é uma tradição, num determinado dia, os líderes políticos plantarem árvore. E o Donald Trump esperando a ligação deles. Eles estão nem aí com o Donald Trump, cara. Porque eles sabem de duas coisas principais. Eles têm muito mais resiliência e sabem que
Faltam poucos meses para os Estados Unidos entrar numa crise absurda. Então eles vão deixar acontecer. E eles não vão fazer absolutamente nada, eles vão deixar os Estados Unidos espernear, gritar, esbravejar, xingar. Agora chamou o pessoal de Harvard de cérebro de passarinho, né? Então é assim, Biden o dorminhoco, cérebro de passarinho, assim por diante. Então a gente também chama ele de cérebro de curruíra, né? Curruíra é um passarinho desse tamanho. Mas então, o que acontece? Tá aí, ó, tá escalando, as ofensas estão escalando. E eu assisti uma entrevista muito interessante com um dos nossos brasileiros que foi diretor do Banco Mundial, alguma coisa assim desse tipo, não vou lembrar agora. Mas ele disse que na negociação existe uma coisa muito importante. A química entre os negociadores, a boa vontade. Quando existe boa vontade, uma certa admiração, uma boa vontade, e os parâmetros estão estabelecidos, né, fica mais fácil de negociar. Agora, quando não existe parâmetro, não existe racionalidade na negociação, e chega a esse ponto de um começar a xingar o outro, aí a coisa desanda. E você vê, o grosseiro da história é o Trump, certo? Mas ele depende tanto da China que ele diz que o Xi Jinping é amigo dele e que ele acha que o Xi Jinping gosta dele. O Xi Jinping gosta dele, eu acho que ele gosta de mim também. Eu gosto dele, o cara é muito inteligente, e acho que ele gosta de mim também. Aham, gosta, claro que gosta. Ele vai te convidar para um chazinho lá em Pequim, né? E uma erva lá desconhecida do planeta, uma coisa, né, criada, bom, enfim. Mas então, o que acontece? O Donald Trump está vivendo em que mundo, cara? É Nárnia que diz, mundo de Nárnia, país na Ilha da Fantasia, lembra lá Ilha da Fantasia? Eu acho que ele está vivendo na Ilha da Fantasia. Será que ele comprou alguma coisa, alguma ilha desse tipo? Pode ser que ele tenha comprado, né? Que ele é todo excêntrico, de repente comprou uma Ilha da Fantasia e ele acha que ele está lá. Né? Ele acha que está na Ilha da Fantasia, não é possível um negócio desse. Mas claro que é possível, porque é tudo pensado, gente, tudo pensado. Essa confusão toda aí é desespero. Eu fiz uma enquete lá no começo do canal, é patriotismo? Eu não sei o quê, papapá. Não, é desespero. Porque o republicano está dando pancada, que tem que cortar isso, cortar aquilo, cortar o outro, que não sei o quê. O democrata está dando pancada, que representa uma população muito grande, né? Perderam a eleição, mas tem uma população muito grande, democrata, né? Então é pancadaria de tudo quanto é lado. Sabe aquela confusão de família? Um pega um jarro de suco de laranja e taca do outro lado, daí se defende, daí pá, levanta, a mãe segura o filho, sai no braço, sai se rolando no chão, daí o cachorro começa a latir, papapá, o pai tá ligado naquele tipo de telequete doméstico, é? É um tipo de um telequete doméstico que está acontecendo lá nos Estados Unidos, entre republicanos e democratas, e Bolsa de Valores, e o Federal Reserve, e o Tesouro, entende? É um tipo de telequete assim, que está todo mundo, e aí está transmitindo para o mundo, né? O ridículo da história é que os caras não têm mais controle sobre os meios de comunicação. Daí chega um cara como eu aqui, que tem milhares no mundo, e começam a expor o ridículo. Você briga de família, não se diz assim, roupa suja se lava em casa. Cara, no âmbito do governo americano não existe isso, não tem essa história. Vai lá o Elon Musk xinga o Rubio lá, dentro entende? E ainda tem um repórter ali fora, ouvindo. Estou desconfiado até que esse repórter foi chamado para ouvir a confusão, para criar um constrangimento para o Elon Musk e para o Elon Musk acabar saindo dessa confusão toda que ele se meteu. Que, aliás, né, empresário se meter em política, cara do céu, é uma coisa horrorosa, né? Porque é outro ambiente. É outro ambiente. No empresário, 2 e 2 são 4. No meio político, 2 e 2 pode ser 4,1 ou 3,9, depende da... Ou então uma cadeira invertida também, né? Então, é assim que funciona, né? O cara vai se meter lá, o cara estudou física, bicho. Física, matemática aplicada, né? Lei, gravidade, aceleração, tal, não sei o quê, cálculo, tal.
Aí se mete uma confusão dessa aí que envolve comportamento humano, mas não envolve, mas não é um comportamento normal. Porque hoje os Estados Unidos, se fosse uma pessoa, não seria uma pessoa normal. Seria um playboy arrogante, metido a besta, endividado, nervoso porque o gerente do banco está dizendo, nervoso porque a mulher está dizendo que tem que cortar isso, né? O golfe dele, tal, o carro importado, não sei o quê. E também tem a amante dizendo que tem que aumentar a mesadinha. Cara, tá uma confusão, meu Deus do céu, cara. Então é isso, os Estados Unidos hoje é isso. Ele é rico? É, mas está totalmente desgovernado. Totalmente desgovernado. Sabe? Se colocar uma Ferrari e um Fusca para competir lá em Indianápolis, uma Ferrari e um Fusca. Só que chega pro cara da Ferrari e diz assim, só tem um detalhe. A tua Ferrari não tem freio. Como é que é o negócio? É, tua Ferrari não tem freio. Pô, mas aí... Não, e tem outra ainda. Não tem pneu também. Então são dois detalhes. O cara tem uma Ferrari. Sim, Estados Unidos é uma Ferrari. É um baita de um país, certo? Só que não existe equilíbrio fiscal. Estão devendo horrores e devendo para pessoas. Ai, 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 olha o problema, cara. Porque quando você está devendo para um banco, você negocia, tal, né? Mantém-se uma urbanidade. Agora experimente você dever R$10 para o teu jardineiro. Experimente dever R$50 para o cara que vem fazer uma pintura para você na tua casa. Né? É uma pessoa. E aí, cara, é um cuidado que tem que ser redobrado. Redobrado. Pagar as contas você tem que pagar de todo mundo. Isso aí não interessa. Né? Todo mundo tem que pagar as contas. Mas dever para uma pessoa. E aí, a hora que der a quebradeira, a choradeira, vai atingir pessoas. Pessoas. Aposentados, ó, benefícios. Bolsa de valores, chum, dólar, perde o valor. Pessoas. Então, o governo americano, especificamente aí o Elon Musk e o Trump, eles estão fazendo inimigos pessoas. E isso é um problema sério, cara. É sério. Aquele cara que entrou, o internauta que me corrigiu, que em Campo Grande parece que entrou um caminhão numa agência bancária, né? Quando a ministra lá, a Zélia Cardoso, bloqueou as contas lá nos Estados Unidos, no Brasil. Então o que acontece? O cara pegou um caminhão e entrou dentro da agência. Agora imagine se esse cara encontra a Zélia na rua. Se ele encontra a Zélia na rua, não sei o que ele pode fazer. Por quê? Porque você não está atingindo uma empresa, você não está atingindo uma instituição, você está atingindo uma pessoa. Que às vezes o dinheirinho dela é o dinheirinho ali de pagar a conta, de comer uma coxinha, do remédio, e vai começar a atingir a pessoa. Esse é um problema sério que o governo americano vai enfrentar. E olha, não dá para tirar aí uma frase que eu escuto aqui direto no canal. Bem feito. Porque esse tipo de capitalismo, onde você deixa pessoas... sabe, acredito, você vende a ideia de que o cara vai ficar rico, milionário. Não, a era de ouro, não, se você não se aplicar na Bolsa de Valores, você nunca vai ganhar tanto na tua vida. Bicho, você já imaginou uma pessoa lá ouvindo, uma pessoa simples, ouvindo essa lorota, pega o dinheiro dela, bota na Bolsa de Valores, aí daqui a pouco cortam 30% do benefício dela e a Bolsa quebra. Que tipo de sentimento ele vai achar que isso é lindo? Que nem o Donald Trump está dizendo, não, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Vai ser lindo ver você deitando o cabelo, riscando o asfalto, como dizia meu professor Irineu, né? Fugindo de 50 milhões de americanos que vão querer ter tua pele, cara, pendurada na cerca. Então o Donald Trump ele coloca em risco assim, a vida de pessoas, não é de uma empresa. A empresa afeta pessoas, sim. Mas daí, se afeta as pessoas, a empresa faz parte ali. Agora, quando conta uma mentira deste tamanho, quando escondem o real problema, que não tem, volto a dizer, não tem nada a ver com o déficit. Então aí a situação, como é que fica? Como é que fica a situação? Então tá aí, ó, substituíram o ministro do Comércio, o vice-ministro do Comércio, substituíram, chamaram um cara da OMC, que já tem experiência, já foi do comércio chinês na época que o Trump 1,
então já tem experiência com Donald Trump, né? E o cara deu esse recado, é um jogador insignificante. Por que jogador insignificante? Porque é insignificante mesmo. Né? Porque o cara não é permanente. Não é permanente, acho que é só o cabelo, né? Não sei. O cara não é permanente, ele é transitório. E para um príncipe lá da Arábia Saudita, para um rei Charles, né? O Donald Trump admira o rei Charles. É para esses caras, entendeu? É insignificante mesmo. Insignificante mesmo. Ah, mas ele é bilionário. Grandes coisas, cara. Grandes coisas. Tem cara aí que pode não ser bilionário, mas ele administra verbas aí de trilhões. Não tem a Vanguard e a BlackRock, que aliás tem uma refregazinha muito sutil aí que envolve toda essa maracutaia. Analisem a origem da Vanguard e a origem da BlackRock. Elas têm participações. A BlackRock tem participação no negócio da Vanguard, a Vanguard tem participação nos negócios da BlackRock. Mas é pura conveniência, porque na verdade os caras não se bicam. Olhe a origem, olhe como que surgiu cada uma. Percebam o perfil de cada um dos CEOs ali, historicamente. Dê uma analisada. É um assunto delicado, não vou falar aqui no canal. É muito delicado o assunto, mas eu dou a dica para você. Faça esse levantamento, você vai ver que ali tem um indício de um problema grave que está acontecendo nos Estados Unidos. O país está dividido. O país está dividido e não é por menos, é uma coisa, não é para menos, porque é uma coisa assim absurda o que fizeram. E a democracia, ela é boa quando se entende. Agora, quando não se entende, quando um começa a pegar nojinho do outro, pode ser uma das piores coisas que possa acontecer para um país. Né? É a democracia com oponentes que sentem ojeriza, nojinho, só de olhar, não querem nem ouvir o que o outro tem para dizer. Então a situação é essa, é um declínio que vem acontecendo há muito tempo, volto a dizer, um declínio do comportamento, do modus vivendi, do modus operandi, e que está acontecendo aí. Tá? Você vê a dívida pública ali do americano é uma coisa absurda. Só para você ter uma ideia, na Noruega, cada norueguês que nasce, ele tem 3 milhões de dólares de poupança. A poupança é o governo que tem, certo? É o governo, que é do povo. Né? Então, cada norueguês que nasce com 3 milhões de dólares na poupança. Porque eles pegaram o dinheiro do petróleo e não gastaram em bobagem, eles foram economizando. Cada americano que nasce já nasce com uma dívida de 110 mil dólares. Então, o que é? Isso é reflexo. Isso é reflexo do comportamento, da atitude, da inteligência, do altruísmo, da consciência. Consciência. Tem um momento na Angela Merkel que os ricos da Alemanha estavam pedindo para aumentar os impostos sobre os ricos. Porque, olha, o cara entende que não é legal esse distanciamento, porque cria uma raiva, cria uma animosidade, cria um ciúmes, uma inveja, cria uma, sabe? Então, um troço que é insustentável, insustentável. O Marx já dizia a respeito desses ciclos do capitalismo. Ele já dizia que é assim mesmo. Não precisa ser desse jeito. Tem como evoluir para sistemas híbridos ali entre socialismo e capitalismo. Claro que tem. Né? Existem experiências de empresas que podem ser ajustadas através de leis aplicadas num país e outros exemplos aí de capitalismo social, como o caso da Suécia, assim, que juntos dariam uma fórmula muito boa, que eu acredito que é o próximo passo. Se existir o próximo passo, porque quando a China vai lá reclamar na ONU, na OMC, e dizendo que os Estados Unidos está causando uma rachadura na paz mundial, é porque os caras já entenderam, no jogo de xadrez, eles já entenderam onde isso pode parar.
onde isso pode parar. Veja, não dá para tirar o paralelo com Hitler. Não dá para tirar o paralelo com Hitler. Tá? Hitler, ele elegeu inimigos para juntar o povo alemão, certo? E se armou até os dentes, né? Armado assim, tremendamente, armou o exército alemão, tremendamente. A Inglaterra fez vistas grossas, não era para se rearmar, mas foram deixando, e quando viram, o Churchill avisava. O Churchill avisava há muito tempo antes que não davam bola para ele. É mais ou menos eu aqui, que sou um micróbio, né? O Churchill, grande estadista. Mas eu estou avisando. E o Churchill avisava também. Avisava. Né? Só que os caras, não sei o que, aperta a mão, Chamberlain lá, tá tudo certo. Deu Hitler assinava acordo lá com o Stalin, não, tá tudo bem, ninguém vai te atacar aqui, meu negócio é aqui, tá, papapá. E olha no que deu. Então a China sabe que o Donald Trump está armando toda essa confusão para eleger inimigos externos, porque o chabu vai acontecer por problemas internos e ele precisa da aprovação, a loucura do povo americano a favor dele. Então ele está plantando essa semente da loucura, essa semente da raiva, essa semente do antagonismo, ele está plantando na cabeça do americano. E é por isso que a gente está aqui. Para tentar levar, né, porque é possível sim, tem gente assistindo lá nos Estados Unidos, tentar levar a mensagem, jogar luz nisso aí, porque para o americano não entrar nessa. Não entrar, o declínio deles já é certo, não tem. É questão de ascensão e queda das grandes potências. Leia lá Paul Kennedy, que escreveu esse livro, Ascensão e Queda das Grandes Potências. Leia. Tá, é muito parecido com o que aconteceu com o Império Espanhol. Você sabe que a Espanha teve um momento, né? É muito semelhante ao que os Estados Unidos está vivendo hoje. Muito semelhante à queda do Império Espanhol. Então, é natural isso acontecer. É cíclico, é pendular, é cíclico. Né? Eu volto a dizer aquela coisa do pai rico, do avô rico, do pai nobre e do neto pobre. É cíclico isso aí. E para mudar esse ciclo, para mudar esse destino, o neto tem que ser um cara muito firme, muito bom, muito convicto, muito certo, muito trabalhador, porque ele tem a carga a inércia leva ele a ser pobre. E é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque se eles não se cuidarem, eles vão ser os mendigos do mundo. Você pode escrever o que eu estou falando. O mundo se organiza e dá conta agora. Quero ver eles se organizarem e se darem conta. E é por isso que a China já está dizendo, olha, isso. Vamos tomar cuidado aqui, vamos alertar, porque esse doido aí, né, tem arma, e tem arma nuclear, e tem uma frota enorme, isso aqui, tá? Então, na mão de um doido, se larga uma faca, né, larga um revólver na mão de um doido, o cara se transforma numa ameaça, né? Uma ameaça muito grande. Né? Então é isso que a China está querendo levantar. Essa questão tem que ser discutida, realmente tem que ser discutida. Então é isso, gente. Vamos aguardar os próximos movimentos, mas você pode. Atente a isso. A China está dando assim, chapuletadas, né? Diplomáticas, né? Enquanto o Donald Trump chama o Xi Jinping de inteligente e de amigo. Quem será que está com medinho nessa história? Vamos em frente. Pessoal, se inscreva no canal. Nós vamos começar com vídeos atemporais, vídeos técnicos e históricos, para quem é membro do canal. Faça a sua contribuição através do Valeu, carregue aí o Valeu no YouTube, se faz doação de 2, de 5, de 10 reais. Critique, ajuda no engajamento. Você também critique, se quer fazer uma crítica, critique, você ajuda o engajamento, o crescimento do canal. É bom também. Mas se quiser fazer elogio, é bem-vindo. Se quiser fazer um comentário, é bem-vindo. Se quiser sugerir novos vídeos, também é bem-vindo. Agradeço o carinho de vocês e até a próxima. Lembrando sempre, faça qualquer coisa, só não fique parado. Esse é o mantra que você vai ouvir sempre. Até logo.